Olá, boa tarde a todos. Eu sou Leidiane Ramos, jornalista e coordenadora do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA. E esta é a 27ª edição do nosso programa Cientista.com. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês aí de casa devem saber, o dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, uma data muito importante para que a sociedade possa debater e construir alternativas que alcancem a igualdade racial. Essa data também serve como um lembrete no calendário para que nós jamais esqueçamos a triste marca da escravidão, que faz parte do nosso passado, que assim como a discriminação e o racismo, que são consequências diretas deste período abominável da nossa história. E que hoje nós, infelizmente, a gente pode perceber que ele segue como um problema até os dias atuais. E, por conta disso, conhecendo o passado, que é fundamental para que a gente possa aprender com os nossos erros e, assim, conseguir compreender e resolver os problemas do presente. Por isso, nessa edição do programa Cientista.com, o nosso convidado é o Wender Pinheiro. Ele representa o Museu Cafá das Mercês, que também é conhecido como Museu do Negro. O acervo desta instituição constitui um importante registro histórico do período da escravidão aqui no estado do Maranhão. Olá, Wender. Muito obrigada mesmo por você estar aqui presente conosco. Obrigada por você se disponibilizar a participar desta edição do nosso programa. É um prazer conversar com você. Boa tarde, Leidiane. Prazer meu de estar aqui nesse momento, nessa entrevista, né? Até para falar de algo que é de grande importância para a nossa humanidade, para o nosso estado, que é um estado negro, né? Que nesse momento a gente está passando por várias situações e é sempre bom, de uma certa forma, relembrar, enaltecer e afirmar políticas públicas ao nosso povo, né? Meu obrigado por estar aqui presente nesse momento. O Cafá das Mercês é um prédio em que funciona o Museu do Negro. Existe desde o período colonial no Brasil. Você pode nos contar um pouco sobre a história que traz a história da origem do Cafá das Mercês, em que desenvolveu-se a origem dele, como surgiu, né, o Cafá das Mercês, a que ponto hoje ele se situa no nosso estado, a importância dele para o nosso estado? Então, Leidiane, a Café das Mercedes foi construída por volta da segunda metade do século XVIII, a mando de Antônio Bernardo Garrett. Em suas fachadas, nota-se traços de arquitetura colonial da época, no entanto, diferente de outras sobrados do mesmo período. O prédio não possui janelas. Às vezes, há algumas centeiras que são direcionadas para aqueles negros daquela época poder respirar. Antônio Garré nasceu em Portugal, por algum motivo desconhecido, veio para a antiga província maranhense, onde ingressou no mercado e no contrabando de pessoas reduzidas e de condições da escravidão, né? Antônio Garré chegou a receber o total de cerca de 809 pretos e pretas, escravizados entre março e maio de 1788. Ao decorrer deste mesmo ano, o Maranhão desembarcou cerca de 2.180 africanos escravizados. Uma margem de 37% era traficado por Antônio Garré, né? Essa casa foi construída especialmente para condicionamento e negociação dos escravos, né? O nome Cafua é de origem banto, né? Cafuá. Eu queria até lhe dizer que a palavra, a pronúncia é Cafua, que quer dizer em língua banto, escuridão, caverna. Aonde dentro desse prédio era traficado os negros e armazenado também. Então, era um dos locais que Antônio Garré tinha, né, de estratégia, até porque ali fica perto do Trapiche. Então, ali entrava sem ser catalogado pela cidade. Entrava realmente na questão escondida de catalogamento, né? Então, o prédio ele tinha aquele posicionamento naquele local justamente como estratégia.
Certo. Wender, você pode falar um pouco sobre o acervo do museu, que tipo de peças que compõem o acervo na atualidade? Olha, nesse momento o acervo do museu ele é dividido em dois salões de exposição, né? O primeiro é composto por estátuas, máscaras, vasos cerimoniais, oriundos de diversas regiões do continente africano. O segundo contém itens voltados para a religiosidade de matriz africana. E fora, entre os dois pisos, a gente tem como se fosse um quintal, né? Um salão aberto que a gente tem uma réplica do Pelourinho, que esse pelourinho ele é demonstrado hoje dentro do Museu da Cafua como resistência de tudo que aqueles negros passaram, mas na resistência política que a gente vive no dia de hoje. Muito interessante. Com certeza muitas pessoas aí não têm esse conhecimento, né? E nessa nossa conversa, mais para frente, a gente vai poder, inclusive, direcionar para as pessoas poderem conhecer o espaço, né? Com relação às informações, para que as pessoas possam chegar até o Cafuá, né? E possam conhecer o Cafua, né? Possa conhecer o espaço. Aproveitando que no próximo sábado agora vai ser o Dia Nacional da Consciência Negra, e ano passado o governo do estado ele entregou uma reforma no Cafua das Mercês, e foi um período assim, que eu acredito que foi muito significativo, e nós gostaríamos de saber como construiu essa reforma e, na sua opinião, de que forma ou qual é a importância dessa reforma para a realização das atividades no museu. Com certeza deve ter melhorado a acessibilidade ao local, a organização dos espaços, né? Para que mantenha essa cultura, né? Mantenha, se concretize a história do povo negro no nosso estado. Olha, essa reforma do espaço consistiu na revitalização do museu, no que deu maior visibilidade e comodidade para receber nossos visitantes, né? Essa reabertura, de uma certa forma, foi como se fosse também uma roupagem nova, né? Quando reabriu a Café das Mercês, a gente tentou mudar um pouco a questão da apresentação do próprio museu. A gente tinha muitos elementos de suplício. Então, muita gente, quando entrava, se deparava com aquelas peças de suplício, né? E aí a gente deu uma recalchutada, trouxemos outros objetos que fala da autoestima, da musicalidade, da arte, da religiosidade para o museu. Então a gente fez essa roupagem nova, né, do museu, não esquecendo que esses objetos de suplício eles fazem parte sim de uma história, de um sofrimento. Só que nesse contexto a gente teve que dar uma nova roupagem para a coisa poder realmente ganhar um contexto de empoderamento, que é o que a gente precisa nesse momento, né? A gente ter essa autoestima e de elevar Valorizar ainda mais, né? A valorizar a cultura do povo cultura, negro. né? É O que foi importante. revitalizado no nosso dia a dia. Então, essa reinauguração, essa visibilidade que deram foi de uma forma positiva. Muito bem, eu acredito que a partir dessas mudanças, né, que trouxeram essa valorização da cultura do povo negro no nosso estado, dá essa nova roupagem, como você falou, deu um novo olhar também para que as pessoas pudessem conhecer a diversidade, né, da cultura do povo negro no estado, né. Mesmo assim, a gente sabe que, infelizmente, na nossa sociedade, a gente não enfrenta problemas com a desigualdade racial, a discriminação da população negra, e que resolveu esses problemas não é uma tarefa muito fácil, né? A gente sabe que mesmo concordando, a gente mesmo podendo concordar que a educação tem um papel fundamental nesse processo, e o museu é um importante vetor para que a população possa conhecer mais sobre essa triste realidade ou esse triste período da história, e que hoje está de uma nova roupagem, encarando nova história, no fortalecimento mesmo da cultura do povo, né? Na sua opinião, de que forma o acervo, o acesso a esse acervo, né? O Cafua das Mercês, de que forma ele pode contribuir para que a sociedade
possa construir uma sociedade mais justa, né? Pode contribuir para que possa ser construída essa sociedade mais justa. Você acredita que a partir desse acesso facilitado ao museu, as pessoas conhecendo bem melhor a história do povo, elas conseguem pensar na sociedade mais justa? Olha, Lediane, o nosso acervo ele remota uma história africana, né, antes da chegada do europeu, o que demonstra uma África plural. Quando fala uma África plural, a gente vai na diáspora mesmo africana, rica, diferenciada, do qual observamos na maioria dos nossos livros e das histórias das escolas, né? Então a África teve uma potencialidade, né, na nossa culinária, na nossa vestimenta, no nosso comportamento, na nossa musicalidade. Então, de uma certa forma, o museu ele traz esse entendimento, esse Esse aparelho resgate, né, também, né? de resgate, de uma instituição de empoderamento, né, ao povo negro do Maranhão. E com certeza vai colaborar, né, para que as pessoas possam ter esse sentimento de igualdade, né? Eu acredito que ter um espaço onde preserve, valorize, né, a cultura Uhum. e dê visibilidade para o empoderamento, né, do povo negro, com certeza deve esclarecer e fazer com que as pessoas possam conhecer mais, né, como é que Conhecer, foi ter um entendimento, esse né? encaminhamento, a cultura, a culinária, que está em nós, né, nós somos Sim, raízes de tudo, né, a vivemos isso, né? ancestralidade, né, tudo está, Vivemos isso no dia a dia, né? exatamente, A África está no nosso dia a dia. exatamente. Além de ser importante para essa sociedade como um todo, o conhecimento da história também tem uma importância específica para os negros e negras do nosso país, né? Na nossa cultura tem uma grande influência africana que se reflete na religião, na música, na culinária, em qualquer outra forma de expressão cultural. Como a gente falou agora há pouco, você citou alguns momentos e alguns aspectos da cultura negra, né? Na sua opinião, como é que a gente conhece a história dos ancestrais, a sua importância na formação do nosso povo, do nosso país, né? Como pode se ajudar a população negra, a população negra a poder organizar e enfrentar os desafios do nosso presente, da atualidade, a partir dessa reflexão sobre os aspectos existentes da cultura negra na nossa realidade. Como a gente pode fortalecer e Olha, transformar as pessoas a partir dessas informações e desse olha, conhecimento. quando se fala dessa questão da organização, eu digo que a gente já somos organizados, né? Até porque a gente vive na sociedade civil, né? Sim, Temos várias ONG, várias polos que luta pela intolerância religiosa, discriminação racial. A gente tem uma luta diária no dia a vários dia, movimentos, né? até os movimentos negros, não só movimentos negros, Exatamente. mas E muitas movimentos conquistas que já foram nesse período histórico, né? Já tiveram muitas conquistas e acredito que a partir justamente dessa organização que o movimento possui, né? sim. Muito Agora foi conquistado. a gente precisa sim de políticas públicas voltadas para o negro, né? Na área de É saúde, no âmbito importante. da saúde, da educação, que a gente vê que tem essa lacuna, essa falha, né? A gente vê que a própria questão que quando se fala da do negro dentro da sociedade é de uma forma discriminada, né? E a gente precisa dessas políticas que sejam mais assíduas, né? No sentido da discriminação, da intolerância, no sentido mesmo da pessoa ali que foi intolerante, que ele tenha uma pena realmente, que não seja só uma prisão ali de 2, 3, 4 dias, que a coisa vira uma seriedade, até porque todos Exatamente. somos seres humanos e vivemos nesse espaço, né, de igualdade, né? O país é laico, né? Quando diz que o país é laico, são seres humanos. As pessoas têm que entender que a pele ela não distingue, né? Ela não distingue nada da pessoa. São pessoas, né? Você vê Exatamente. negro, médico, advogado, é igual a qualquer uma outra pessoa. Então as pessoas têm essa visibilidade, essa visão, esse comportamento retrógrado, né?
de umas situações que foi do passado. A gente vive sim a escravidão da miséria, a gente vive uma escravidão da saúde, da falta de entendimento entre as pessoas, né? Da humildade. É isso que a gente precisa, né? Então, assim, eu acho que nesse momento as políticas públicas elas devem ser mais assíduas, né? Não só para os negros, como em geral, mas dentro desse aspecto, direcionando a esse povo que fala de uma história, de uma construção, que a gente deve esse legado a eles, né? Então, eu creio que falta políticas públicas voltadas mais para o povo negro do Maranhão, não só do Maranhão, como do Brasil, né? Até porque, se a gente for ver, a nossa culinária, ela é tão rica, né? Eu gosto sempre de falar, Leidiane, que a nossa feijoada hoje, ela é um Não tipo de pode comida, faltar. um tipo de comida de festas, de glamurosas, né? E nasceu na senzala, o resto da Exatamente. comida dos donos, dos feudais, né? A cabeça de porco ali era cortada para fazer misturado com feijão, para render, para fazer aquela coisa acontecer. Então, hoje a gente vive isso, né? As pessoas comem feijão, pessoas racistas comem feijão, Isso, não sabendo que eles estão comendo né? Um afrodisíaco dos exatamente. deuses, o néctar dos deuses, né? Então a gente vive infelizmente, tem pessoas que vivem isso, né? Essa mente fechada ainda, né? A gente tem tanta coisa para se preocupar, né, com o próximo, em vários aspectos, e as pessoas gostam de viver essa falta de entendimento. Né? Eu vejo que falta políticas públicas direcionadas, né, ao povo negro. É, Mais a- cotas, né? Mais cotas nas escolas, né? isso, Uma saúde de igualdade, um salário igualitário. igualitário. Em todos os aspectos, a gente vê que nas repartições existe esse tipo de discriminação, né? Existe essa discriminação. Eu mesmo, eu sou feliz quando eu digo assim, poxa, na Café das Mercedes, meu sacerdote, meu iniciador foi Jorge Babalaô, Jorge Tassi de Oliveira. Ele foi diretor do Museu Negro de Respaldo, que era professor, artista, né, poeta, né, de matriz africana, e hoje eu estou naquele lugar de empoderamento. Então, assim, a gente vê que e não é a pessoa em si, né? Mas são representatividade para esse povo, né? Eu sou da religião de matriz africana, me sinto orgulhoso de estar lá, né? Me considero um negro porque a minha pele ela pode ser até clara, mas os meus traços, nariz, né? Meu gesto, meu jeito, meu corpo, isso ele remete essa questão do negro. Ser negro não é ter a pele mais escura, Exatamente. né? Ser negro é vir de uma ancestralidade, né? Às vezes não é nem do sangue em si, mas de amor, de afeto, de carinho, porque a gente vive isso De 24 horas. vivenciar, exatamente, de Sim, vivenciar. De vivenciar. E a importância de as pessoas terem esse espírito, né? De sentir a, a ancestralidade, sentir a vivência do negro, né? Respeito, né, que é algo que é muito importante, que a gente hoje vê não só a questão da desigualdade ou a falta da igualdade racial, mas o respeito sobre tudo, né, que a sim, gente observa, né, e que acaba atrapalhando todo o contexto histórico, né, a pessoa não sim, com conhecer, não certeza. respeitar e não valorizar. Não valorizar, né? A gente vê isso no dia a dia, né? É um absurdo quando a gente passa por esse campo da vivência, né? Enquanto a gente está lá de trás de uma mesa, ou a gente está no conforto do nosso lar, mas quando a gente vai adentrar no espaço público, a gente vê esses olhares, né, discriminatórios, a gente vê essas injúrias, a gente recebe injúrias raciais, né, no dia a dia pelo nosso cabelo, pela nossa pele, pela nossa forma de falar, nossa forma de brincar, de dançar, né? Vai num reggae ali, tá olhando ali, ali é uma cambada de preto que não tem o que fazer, não sabendo que é uma cultura, não sabendo que a dança ela faz uma particularidade da autoestima de qualquer ser humano, né? O reggae ele fala versos de paz, de amor, de irmandade, né? Então, às vezes a ignorância ela transpassa esses limites, né, com a injúria racial e a intolerância, né, que ela existe em qualquer lugar. A intolerância ela é vivida 24 horas, 24 horas a gente vive intolerância,
né? Não só religiosa, como intolerância racial, né? E outros tipos de intolerância também. É verdade. Wender, aproveitando que a gente, inclusive, está falando um pouco dessa questão da desigualdade, a gente sabe que a escravidão ela foi abolida no Brasil em 1888, já são mais de 100 anos depois, né, da abolição da escravidão, e a gente observa que a população negra hoje ainda enfrenta desigualdade salarial, discriminação, a violência, né, e ainda o que você acha que ainda há a ser feito, né? A gente pode observar que para que possa se viver uma sociedade diminuir essa desigualdade social, e a gente pode ver que passam-se décadas e a população negra ainda luta pelo seu direito de ocupar o lugar, né, que ela merece na nossa sociedade. E por conta disso, a gente observa que tem várias conquistas que a população negra teve e que a gente acredita que merece ser ressaltado e valorizado. Atualmente, você acredita que quais são os principais problemas que a população negra enfrenta, como você já citou alguns, a população negra enfrenta no Brasil, e na sua opinião, o que pode ser feito para minimizar, para tentar tratar de forma igualitária os problemas, né? Você poderia citar alguns para a gente, para que também as pessoas possam refletir sobre essa situação? Políticas públicas voltadas, né, para o povo negro, né, e que a gente possa também se articular, se organizar para também estar dentro dessas plenárias, né, para estar dentro desses espaços de empoderamento, até para poder, sim, né, direcionar políticas para o nosso povo. Né? Hoje a gente vê a saúde, anemia falciforme é uma doença específica, pressão arterial é uma doença específica, a gente vê que não tem um direcionamento, não é todo o estado, né? Graças a Deus o estado do Maranhão ele trabalha com isso, né? Nosso governo ele trabalha muito bem com essa questão da anemia falciforme, com essas doenças específicas, né, do povo negro, mas falta mais coisas, sabe? Mas falta mais esse olhar humano, né? Falta nas políticas públicas dentro da área da saúde, saneamentos básicos, né? A gente vê os bairros, o bairro mesmo da Liberdade, onde é meu terreiro, de Axé, hoje o bairro da Liberdade é o maior quilombo, Isso, né, urbano, né? da América Latina, né? Eu fiz parte da catalogação do certificado como terreiro, sou sacerdote de religião de matriz africana, tenho 20 anos de casa aberta aqui no bairro da Liberdade, aonde meu terreiro também hoje ganhou um espaço de visitação. Aqui eu entrei dentro da rota de turismo, né, como um espaço que está dentro do território quilombola. Então a gente vê que a gente precisa, o próprio bairro da Liberdade é um bairro hoje que ele ganhou essa certificação, mas ele é esquecido. Né? A gente vê a necessidade de escola, a gente vê a necessidade de saneamento básico, né? Temos sim, mas eu acho que teria que ter mais, porque a população cada dia mais ela aumenta, né? E a Sim. gente vê que as pessoas têm uma visão como se fosse um bairro marginalizado, né? Mas é um bairro cultural no acordar ao dormir. Leidiane não tem noção, quem vive na Liberdade vive em paz. Né? As pessoas veem, Deus me livre, eu não vou para o bairro da Liberdade, é muito arriscado, mas o bairro da Liberdade é um berço cultural, aqui tem de tudo dentro da cultura. Né? Então eu vejo essa questão como políticas públicas, não só para cá, mas para toda a questão do nosso estado, do nosso né, do município, né, para a nossa questão do próprio Brasil em si, né? Essas políticas que têm que ser voltadas, principalmente na área, no âmbito de saúde. Né? Eu vejo essa falta né, dessas questões direcionadas. Algo de uma assistência mais específica, né? Que a gente vê que Sim, algumas ações são realizadas de forma pontual, né? São realizadas de forma sim, pontual, mas que elas poderiam estar no dia a dia, né? Que não fosse algo que chegasse sempre em datas importantes, em momentos importantes, mas a gente vê que a sociedade ela está ali no dia a dia vivenciando, passando por problemas de saúde ou problemas de educação que digamos que são os eixos deveriam ser mais prioritários, né? E nem todos os órgãos públicos, né? Eles acabam colocando como prioritário, né? Então, talvez a questão a política pública, na verdade, engloba tudo isso, né? Ter todas essas ações que vão facilitar, vão melhorar a qualidade de vida de uma região, de uma localidade, né?
Uhum. Hoje, o governo do Estado do Maranhão, a gente vê de um enquanto terreiro, né? Hoje a gente é assistido dentro dessa questão. A gente tem aqui a Secretaria de Direitos Humanos, tem uma secretaria que é o Francisco Gonçalves, né, o Sim, secretário. Temos também aqui a Secretaria de Igualdade Racial, que é o Gerson Pinheiro. Temos sim. a SEDU, que é a Secretaria de Educação, que é o Felipe Camarão. Temos aqui a Secretaria, a SECMA, que é o Anderson Lindoso. A gente tem a felicidade de estar dentro desses espaços, né? No De sentido de contar ser com a recebido, colaboração, né? né, Contar com a dessas secretarias, colaboração. né? Teve alguns dias, a gente está com uns 6 meses, tem uns sacerdotes em São Luís sofrendo intolerância, né? Casa sendo apedrejada, injúrias raciais, e a gente está tendo esse apoio, né? Esse apoio com essas secretarias. Então, assim, de uma certa forma, eu digo que nós, da religião de matriz africana no estado do Maranhão, somos felizes de ter um governo desse participativo, né? Porque não é todo governo que vive isso, né? Que Que se para, né, preocupa, para né, receber que sacerdotes, desenvolve ações, né, para são direcionados a isso. Então, direcionar. a coisa vai além do pensamento, né, Lidia? Então, a gente vive com esse dia a dia, com medo, né, dessas intolerâncias. A gente usa um fio de conta, a gente tem medo de a pessoa chegar, invadir, querer arrebentar, nos agredir. Então, a gente fica nesse suspense, né? Mas, enfim, a gente tem que trabalhar nessas políticas para direcionar e a gente minimizar esses tipos de agressões, seja ela intolerância, seja ela da injúria, seja ela discriminação, né? A gente precisa ter esse trabalho assíduo. E esse momento aí, com essa entrevista que você me chama, para falar da Semana da Consciência Negra e do próprio Café das Mercês, é um espaço que você também abre para a gente falar da nossa religiosidade. Enquanto isso, eu sou um sacerdote também de religião de matriz africana. Então, de uma certa forma, eu agradeço de ter esse espaço, da gente poder dialogar, da gente poder estar discutindo essa coisa que raramente a gente vê no dia a dia, né? As mídias, quase nenhuma vive isso, né? Então, eu parabenizo vocês de ter tomado essa iniciativa, tá? E também agradecer pelo convite. Imagina, a gente sempre que pode quer dar mesmo espaço para que a gente possa trazer para o público, né? Trazer para quem acompanha as ações não só da fundação, mas para a sociedade de modo geral, as ações que estão sendo desenvolvidas no estado, esclarecer sobre alguma dúvida que possa acontecer e também dar espaço para instituições, para órgãos, né, para movimentos, para que eles possam dar mais visibilidade às ações que eles estão desenvolvendo, né, e a partir disso, desse momento importante também, que é o momento reflexivo, o Dia Nacional da Consciência Negra, acreditamos que vão ter várias ações nesse período agora, né? Você, com certeza, o Café da Mercedes vão estar realizando, né? O órgão vai estar realizando algumas ações. E se você quiser até falar sobre algumas ações que vocês estão Pronto. planejando organizar para que nesse período agora devem ter várias, você pode ficar à vontade Como para a gente está falar para a gente. Como a gente está em tempo de pandemia, a gente está tendo esse cuidado, sabe, da aglutinação. Então, a gente está fazendo agendamentos para algumas universidades, escolas, né? A gente está tendo uma agenda, né, diária de receber em agendamento, né? E estamos também com alguns posts dentro do Instagram, né, que a gente faz algumas entrevistas, de postagem lá, está o secretário de Igualdade Racial, a gente vai ter entrevista também com o secretário de Patrimônio Imaterial, ou antropólogos, falando da Semana da Consciência Negra, fazendo essas postagens, devido à questão da própria pandemia, né? O museu em si, a gente não ainda não tivemos esse contexto de abrir, no sentido de festividade, tambor de crioula, uma culinária, né, fazer eventos, justamente pela questão da pandemia, né? Mas aí a gente está pensando também no dia 25, fazer uma demonstração de comidas africanas, né? Umas comidas de degustação, né? Para fechar o mês da consciência negra de forma positiva, né? Alimentando o nosso povo, o alimento da alma, o alimento da esperança, o alimento da fé. Então, a gente está
está pensando em fechar o mês da consciência negra com esse projeto chamado Babaguilá, a Geunilá, quer dizer, a comida dos ancestrais, né? Porque a comida ela faz parte de todo um ciclo da religião de matriz africana e desses negros que vieram escravizados, né? É uma forma de reparo e de se conectar com esses ancestrais. Então, a Cafua está com essa semana com essa agenda, né? Tanto no Instagram, que eu espero que todos sigam lá, né? Cafua.mar, né? Lá a gente está lá falando do tambor de crioula, a gente fala das casas tradicionais, a gente está falando das capoeiras, dos cantores maranhenses, né? De algumas celebridades, de poeta. Então o Instagram está trabalhando muito nessa particularidade, né? De falar do nosso povo em geral, né? Não só da religião, e não só da questão da escravidão, mas pelo contexto geral, né, da nossa pluralidade, né, no Cafua. E aí convido todos, né, para o dia 25 se fazer presente, a partir das 17 horas, vamos ter essa comida ancestral, né, oferecida nessa simbologia de religação aos nossos ancestrais. Mas não vai ter, fora isso, mais show nem nada devido à questão da pandemia mesmo. A gente está com essa preocupação, né, de aglutinação, até porque o espaço é pequeno, né, e a gente está tendo esse cuidado todo. Muito importante essa programação, excelente, por sinal, a gente aproveita que os nossos espectadores que estão acompanhando o programa, né, que neste programa, inclusive, foi um programa rico de conhecimento, a gente pôde falar um pouco sobre a importância de conhecer a história, o acervo do Carrefour das Mercês, que é uma excelente fonte de conhecimento. O Wendel, eu tenho certeza que muitos desses nossos espectadores que estão acompanhando o programa, cientista.com, eles devem estar com vontade de conhecer o museu, né? Você poderia nos informar a localização do museu, os horários de funcionamento, a partir do momento que as pessoas, claro, não vão poder estar nesse momento conhecendo presencialmente devido ainda a essa questão da pandemia, mas costumeiramente qual é o horário de funcionamento e a localização. Pronto, o museu ele fica localizado no centro histórico, ali próximo ao Convento das Mercês, no antigo Trapiche, que hoje é a praça revitalizada pela prefeitura, né? Ele fica bem ali na descida de uma ladeira, é um prédio azulado, né? E as visitações são das 14 horas às 18, dos dias de terça a sábado, né? Pela tarde, das 14 às 18, de terça a sábado. Com máscara, álcool Excelente. gel, verificação de temperatura para manter nossa Todos os segurança. protocolos de Todos os cuidado mesmo, protocolos né? De sanitários, de para que as pessoas possam ir visitar com segurança, né? Do isso. espaço. Tá? E aí eu espero todos lá e que temos um mês de consciência negra, não só da consciência negra, consciência humana, né? Que a gente tenha essa consciência de humanidade, né? De irmandade, porque é isso que a gente precisa, união, né? Afeto, olhar pelo próximo. Eu acho que essa Semana da Consciência Negra, ela traz esse olhar, né? De abraço, de afeto, de ver que todo mundo é ser humano, né? De uma certa forma, vivemos só Exatamente. de uma só placenta, né? Vivemos só no mundo só, respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma água. Então, a gente vive a natureza plenamente. E é isso, eu agradeço mais uma vez, né? Venho agradecer, né, pelo esse convite, né? E espero todos lá, né, na Cafua, para as visitações que vão ser guiadas por dois estagiários, que são a mediações, onde a gente vai viajar no espaço de um mundo que fala da escravidão, lógico que traz uma dor, remete um pensamento, né, uma memória não muito positiva, Reflexão, né? mas ela de uma certa forma, tem que ser vivida nessas mediações, onde a gente olha também a pluralidade, né, dessas etnias africanas que vieram com a sua arte, sua música, com as suas vestimentas, com a sua religiosidade. E é isso, aguardo todos lá na Cafua, né? Não esqueçam, segue lá, @cafua.mar. Excelente. Importante. Então, aproveita aqui os nossos seguidores para seguirem, né?
acompanharem o trabalho que vem sendo feito pela Cafua, cafua.ma, não é isso? .ma, arroba cafua.ma, sigam no Instagram, acompanhem o trabalho deles, interajam, né? Participem das ações que eles estão realizando, tá certo? A gente aproveita também para informar que esta foi a 27ª edição do nosso programa Cientista.com. Eu sou a Leidiane Ramos, a pessoa que é responsável pela produção é o jornalista Laércio Diniz, o responsável técnico é o Rubenilson Costa, né, a pessoa responsável pela parte técnica do nosso trabalho, do nosso programa. A arte é de Mota Júnior e o presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Até breve, se inscrevam no nosso canal, né? A gente pede que nossos espectadores se inscrevam no nosso canal, curtem e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pela FAPEMA e também pela Cafua das Maceiras. Até mais. Obrigado. Até mais.